Olá! Na aula de hoje, nós iremos iniciar a unidade 5 da nossa disciplina Tecnologia e Economia dos Transportes. A unidade 5 seria a primeira etapa sobre a segunda etapa, aliás, sobre o processo de planejamento de transportes. Lembrei que o planejamento de transportes, foi a nossa unidade 4, ele é composto por 4 etapas. Primeiro, estabelecer as metas e objetivos. Segundo, coletar as informações. Terceiro, fazer a previsão de demanda futura, que tem 4 subetapas, que é a geração de viagens, distribuição de viagens, divisão intermodal e alocação de tráfego. Depois fazer a análise, né, econômica, tá certo? Avaliar, fazer análise econômica, selecionar e implementar. Então, a coleta de dados, que vai ser a aula de hoje, a aula 1, né? Nós vamos fazer em 2 aulas essa unidade, ela vai apresentar como é que seria você obter as informações necessárias para poder conseguir fazer um planejamento na área de transporte, seja de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, o objetivo dessa unidade é caracterizar os serviços de coleta de dados, né, sobre os padrões de viagens que são realizadas, né, e quais são os fatores que vão influenciar nessa geração de viagens. Então, está aqui a divisão, né, na nossa unidade, tá? Vamos falar sobre as etapas da coleta de dados, o dado sobre padrões de viagens, que seria até o item 3 seria a aula 1, e a aula 2 seria a partir de pesquisas, como é que seriam os fatores de expansão, a sequência de atividades necessária e alguns exemplos de órgãos que fazem, que utilizam esse processo de coleta de dados para fazer o seu planejamento. Então, a introdução. Né? Então, o sistema de transportes, tá certo? Ele é muito, como a gente já falou, desde a unidade 1, ele é essencial para o desenvolvimento da economia de uma região, para o desenvolvimento social, tá? Ele é um serviço essencial e ele depende muito da demanda. Toda a oferta de transporte vai depender da demanda. Então, quais seriam esses fatores de transportes, né? Então, esse sistema de transportes e esses fatores de demanda, nós precisamos conhecer informações sobre eles para poder fazer um planejamento correto nesta área. Então, a gente precisa de um grande número de informações. E essas informações que são necessárias para você fazer corretamente o processo de planejamento na área de transportes. Então, a coleta de dados, qual é o objetivo dela? Ela visa obter todo tipo de informação que seja necessária para desenvolver alguns tipos de relações ou modelos matemáticos que são destinados para você conseguir prever a demanda futura na área de transportes e fazer o planejamento de forma adequada. Que tipos de dados relevantes são esses? Né? Que dados importantes são esses? O tamanho da população, quantos habitantes tem aquela região, o inventário do uso do solo, tá certo? Saber onde é que estão as áreas comerciais, onde é que estão as áreas hospitalares, onde tem escola, onde tem universidade, quais são as áreas residenciais, onde está a área industrial, né? Então, fazer esse levantamento. Também saber se na cidade tem produção agrícola e industrial, tá? A localização das fontes de consumo, ou seja, onde estão as zonas comerciais. E informações do próprio sistema de transportes, para saber quais são os tipos de transportes existentes. É só modal ônibus, tem modal ônibus VLT e metrô, tem modal ônibus VLT, metrô, trem suburbano, tem que saber todas as informações. É um sistema integrado? Não é um sistema integrado? Qual é a tarifa quantos passageiros transporta diariamente? Tá? Número de linhas, qual a tarifa cobrada? Então, uma série de informações. Tá? Então, quais são as etapas da coleta de dados? Primeiro, você tem que definir a tua área de estudo, ou seja, definir a tua região de tráfego. Então, tu vai fazer um zoneamento, ou seja, tu vai agrupar todos os dados que é referente às viagens feitas pelos usuários, as viagens individuais, tá? A quantidade de domicílios e os locais de trabalho. Além disso, você tem que, além dos locais de trabalho, tem que saber também os locais de estudo, né? Se tiver estudantes na casa, tá? E saber também se as viagens de segunda a sexta é só do trabalho, da casa para o trabalho, da casa para o estudo, tá? Como é que é o padrão de deslocamento no final de semana, né? E se também durante a semana feita alguma viagem, dita assim, intermediária, ou uma viagem secundária, que é ir fazer compras, né? Ir para o comércio, algum tipo de lazer, tem que saber essas informações. Tá? Então, você também tem que, quando for zonear essa zona de tráfego, essa região de tráfego, você tem que identificar onde é que tem os gargalos de trânsito, ou seja, onde é que tem os problemas de tráfego, né? Por exemplo, na área ali
do Papicu, Cocó, a gente tem um problema grande, que é ali teria antes, né, que hoje mais melhorou, que era ali no viaduto da Gestona Júnior, na Santos Dumont, né? Quando você saía do viaduto, tinha aquele gargalo de passar para uma faixa e meia, né? Então, o engarrafamento ali, ele ia até depois do cruzamento da Santos Dumont com a Virgílio Távora, então era meio complicado. É um problema de tráfego, tá? E aí, identificar esses gargalos é para você tentar o quê? Solucionar com os projetos de transportes, né, de infraestrutura, no caso, para poder resolver esses problemas e facilitar a mobilidade, o deslocamento, né, de pessoas e mercadorias. Como foi feito, ó, por exemplo, um outro exemplo de gargalo, ali no viaduto da BR-116, ali no final da Raul Barbosa. Ali era um gargalo grande, dava um engarrafamento monstruoso, mesmo com a construção do viaduto, né, no cruzamento da Raul Barbosa e Murilo Borges, por causa daquele viaduto seguinte, do cruzamento da Raul Barbosa com a BR-116, que ele era estreito, né, dava um problema monstruoso de engarrafamento, tanto no sentido praia-sertão, tá certo? Como no sentido sertão-praia. Ali na Alberto Craveiro. Quem vinha também da Casa de Ireiçá, de manhã era um suplício. Então, e você também tem que definir a necessidade de quantos postos de pesquisa vão ser necessários. Ou seja, qual é a quantidade de entrevistas necessárias para refletir, tá, corretamente a tua situação em termos de transporte, os teus problemas em termos de transporte. Também saber dimensionar o tamanho da população. Vai ter que entrevistar todas as casas? Não, mas vai ter que ter um tamanho de amostra adequado para poder representar essa população como um todo. Então, depois que você zoneou, você vai ter que dividir a tua região de tráfego em zonas de tráfego. Então, tu vai ter que dividir a tua área de estudo. E aí, tu vai dividir essa área de estudo para poder determinar quem é a tua origem, que é o teu destino das viagens, determinar os fatores que vão influenciar na geração de viagens e estabelecer os principais corredores de movimentação. Então, essa zona de tráfego, geralmente, a gente vai identificar um centroide, tá? Como está aqui nessa figura, né? E vai zonear ela através de um cordão externo, tá certo? Ou seja, através de uma zona de fronteira. E dentro desse cordão externo até o centroide vai ser a tua região de tráfego, tá? O teu centroide é onde vai ter o local onde tem a maior concentração de atividades. Por exemplo, a gente pode definir como centroide Shopping Guatemi, Centro de Eventos, a Unifor e o Fórum, é um centroide, tá? E aí o teu cordão externo, a gente pode dizer que vai até ali a Oliveira Paiva, incluindo aqui o Via Sul, né? E vai até, por exemplo, a Barão de Stuart, é uma região de tráfego bem extensa, tá certo? E aí você vai ver os padrões de deslocamento que tem dentro dessa região de tráfego, tá? E aí, essa área, ela não deve englobar, por exemplo, subúrbios, municípios vizinhos. A região de tráfego é dentro daquela própria cidade, tá? E aí, para definir essa região de tráfego, o ideal é que você tenha imagens por satélite, pegue dados do Google Earth, por exemplo, porque antigamente você pegava dados cartográficos, tá? A base cartográfica que ficava na prefeitura. Hoje você não precisa mais, hoje você utiliza as imagens do Google Earth, que são as imagens por satélites. Ou então, mapas de fotos aéreas, né? Se bem que as imagens por satélite já são autossuficientes. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma zona de tráfego que ela foi definida na época da Copa 2014. Quem era o centroide? Era a Arena Castelão. E aí a gente precisava definir a zona de tráfego para poder fazer os desvios, né, de rotas de ônibus naquela área, tá? E também os desvios de carro nos dias de jogos, né? Que a interdição, ela começava, 0 hora começava a montar o esquema de interdição, tá certo? E para jogos 4 horas da tarde, meio-dia, parava a circulação e só voltava às 8 horas da noite, que é 4 horas após o jogo.
né? A FIFA, na época, ela definiu que o raio de interdição em torno do Castelão, a primeira definição dela foi de 2 km, só que não era assim, não dava para ser 2 km, porque no bairro do Passaré, Mata Galinha, que fica no entorno do estado do Castelão, você tinha muita descontinuidade de ruas, como a gente vê aqui na rua Adélia Feijó. Ela não continua, né? Ela só tem uma parte. Então, como é que você ia desviar as rotas de ônibus se você não tinha continuidade de ruas? Então, a gente, num raio de 2 km. Então, a gente pediu, eu fiz parte, né, eu fui coordenador de mobilidade urbana da Copa. Então, foi solicitado, né, nós solicitamos que esse raio de interdição passasse para ser 1,2 km. Tá certo? Ou chegou, na verdade, a 1,5 km, diminuiu em 500 metros, mas já ajudou bastante, tá? Então, o Castelão é exemplo de centroide, né? Que é nosso centroide para os Jogos da Copa. E aí, a gente definiu, por exemplo, não entrava, tinha esse raio de interdição, né? Não entrava carro de passeio, os torcedores vinham, né, para o Castelão utilizando as 7 linhas especiais criadas, né? Você deixava o carro num bolsão de estacionamento, a nossa Unifor foi um bolsão, e aí vinha, por exemplo, os ônibus que vinham da Unifor, eles vinham pela Paulino Rocha, tá certo? E aí paravam ali na Secretaria de Infraestrutura do município e na SEUMA, né, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município. Parava ali e as pessoas vinham caminhando pela Paulino Rocha até a entrada do Castelão. Só quem tinha acesso, depois desse raio de interdição, eram os veículos essenciais, como a polícia, corpo de bombeiros, ambulâncias, tá? E os veículos credenciados pela FIFA. O resto, quem vinha, a linha especial que vinha da zona hoteleira, ela vinha aqui pela Alberto Craveiro, né? Parava ali na Paula Francinete, aí a pessoa vinha caminhando. As linhas que vinham do campus do PC, que vinham Norte Shopping Jockey, Shopping Parangaba, eles vinham aqui pela Dedé Brasil, que hoje é a Silos Munguba, tá? Paravam na Heróis do Acre e vinham caminhando ali perto do Passaré, né? Era uma distância pequena de caminhada, e aqui para Juscelino Kubitschek eram os veículos de fretamento. Juscelino Kubitschek é aquele que passa em frente ao Hospital Sara, ao Cemitério Parque da Paz. Então, não há uma regra fixa, tá certo? Para estabelecer o tamanho dessa zona de tráfego, vai depender muito da densidade populacional, da concentração de atividades que tem aquela zona, do volume de tráfego, por isso que está aqui destacado em vermelho, e das características de atração e geração de viagens. Então, definido o teu centroide e a tua região de tráfego, né, você vai ter as regiões externas, que é localizadas fora do cordão externo, e a região interna, que é localizada dentro do cordão externo. E aí, algumas características têm que ser levadas em conta. Zonas mais afastadas são maiores zonas e têm uma menor influência como fonte geradora de tráfego, e zonas mais próximas são zonas menores, mas têm uma influência maior como fonte geradora de tráfego. Aí, quais são os movimentos que podem ter dentro de uma região de tráfego, né? Nós podemos ter 4 tipos de movimento. O movimento de fora para dentro da zona, que é o movimento externo e interno. Vamos supor que você tem aqui o centroide, que é o Shopping Guatemi, a Unifor, o Centro de Eventos e o Fórum. Tá? Vamos supor, e eu disse que vai da Barão de Stuttgart até ali a Oliveira Paiva. Então, vamos supor que você mora na Parquelândia e vai vir para assistir aula aqui na Unifor. Então, você está fazendo um movimento externo e interno. No momento que você vai para casa, você vai estar ali fazendo um movimento interno e externo. Se você vai se deslocar aqui da Unifor para o Shopping Guatemi, você está fazendo um movimento interno e interno. E se você vai da sua casa e quer ir lá para o Cambeba, tá? Você vai fazer o movimento externo e externo. Tá certo? Então, são 4 tipos de movimentos. O externo externo, externo interno, interno externo e interno interno. Então, o externo externo é que a origem e o destino, eles estão fora da zona, mas o movimento passa por dentro da zona. O externo externo, você pode ter problemas na travessia das áreas urbanas, tá? E pode provocar, por exemplo, se você está caminhão, né, que você tem que passar por dentro da zona urbana, ele pode danificar o pavimento, pode reduzir a capacidade da via, como a gente já viu na unidade 1.
e gerar uma grande poluição, tá? Geralmente externo e externo, você tem as viagens de longa distância e tráfego de passagem. O externo e interno, você tem a origem fora da zona e o destino dentro da zona. O interno e interno é a origem dentro da zona e o destino fora da zona. E esses dois movimentos, o externo e interno e o interno e externo, eles não têm muita importância em termos de viagens atraídas ou produzidas nas zonas internas. Vai depender do teu objetivo, do teu planejamento. E o movimento dentro da zona, você vai ter tanto a origem e destino dentro da área da tua região de tráfego. Tá? Ele é o tipo de viagem mais importante a ser considerado, pois possui um grande volume de tráfego. Por exemplo, você sai daqui da Unifor, aí mora dentro do Luciano Cavalcante, você tem esse movimento, ou você vai ali para o Shopping Via Sul, ou mora ali na Sapiranga, tá certo? Então tem esse movimento interno e interno. Então essa é a nossa aula 1. Próxima aula a gente continua nessa unidade de coleta de dados.